Olá, estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Educação pela Web Rádio Estação da Luz. Estamos aqui rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus para podermos entender a visão espírita sobre esse tema tão importante que é a educação. Eu e Ronaldo Gomes, com você, toda segunda-feira, a partir de 8h30 da noite, em transmissão através do YouTube e também do Facebook. Ronaldo, seja bem-vindo. Boa noite a todos, muita paz e saúde. Obrigado, Marcos, gratidão a Tavares e todos que estão aqui nos assistindo. Muita paz e que possamos dar continuidade ao estudo, à palestra, a essa performance que os espíritos nos trazem através de vários livros, não só os espíritos, como também os encarnados. Aí, quantos nós já falamos deles aí? E já desencarnados também, não é isso, Marcos? Mas, dando continuidade a esse trabalho que é árduo, falar sobre educação, esmiuçar gradativamente todos esses princípios da educação, que é muito importante, ainda mais nos dias de hoje. Gratidão a todos. Estamos aí, Marcos. E você que está nos acompanhando, está vendo os letreiros que a nossa técnica está colocando aí no ar, e você pode participar pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo YouTube. Envie aí a sua mensagem. Se você quiser fazer alguma pergunta também relativa ao tema, esteja à vontade. Por falar no tema que nós vamos tratar no programa de hoje, ele já está aí, olha, rodante, está entrando aí, o lar e a edificação do ser humano, que é uma continuidade do tema da semana passada, quando nós começamos a desdobrar o conteúdo do livro O Consolador, autoria do Espírito Emmanuel, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, especificamente as questões 108 a 113 desse livro. Não? Então, nós desdobramos vários aspectos, principalmente ligados à questão de número 108, iniciamos também a questão de número 109, e hoje nós vamos dar, então, a continuidade a isso. Certo, Ronaldo? É isso mesmo? Perfeitamente, Marcos. Eu já vou começar aqui, voltando um pouquinho, coisa rápida para que possamos nos lembrarmos das noções e do que nós comentamos. E falando em noções, ele diz aqui as noções religiosas, de religiosidades, a exemplificação dos mais altos deveres da vida, é o que constitui a base de toda a educação. Em que sentido? No sagrado instituto da família. Só para que possamos, Marcos, dar uma reprisada, e aí sim darmos continuidade. Então, está lá, noções religiosas, com a exemplificação mais alta, né, dos deveres da vida, que é o que devemos alicerçar toda essa base da educação, mas que está ligada justamente, como ele diz aqui, que se principia no sagrado instituto da família. E aí, Marcos? Essa foi a nossa abordagem, né, na semana passada, no último programa, a respeito dessas palavras do Emmanuel, onde nós destacamos, né, a diferença entre a religião, de uma forma geral, que é ligada mais à espiritualidade e religiosidade, e uma doutrina religiosa particular criada pelo ser humano. E também destacamos bastante no programa passado o papel educativo da família, a importância da educação promovida pelos pais, os bons exemplos, as questões das virtudes, da espiritualização desses espíritos reencarnados. Então, esse foi o grande destaque do programa passado, nos comentários que fizemos em torno dessa colocação do Emmanuel, que está na questão 108 do livro O Consolador. E aí, Ronaldo, nós chegamos a introduzir a questão 109, não foi mesmo? Perfeitamente. E aí, na 109, ele já pergunta ao Emmanuel: o período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? O que vem corroborar na pergunta do Livro dos Espíritos sobre a infância, o período da infância, que é muito importante,
de que possamos ter o livro dos Espíritos também nos momentos do nosso estudo. Porque é aí que Deus fala para nós, traz para nós, tentando, mais uma vez, nessa oportunidade do Espírito, como se fosse a primeira vez. E aí teve uma pergunta de um dos nossos colaboradores que estava assistindo, que ele fala dos 7 anos. Olha que interessante a pergunta e a resposta dos Espíritos. O período infantil pergunta: é o mais importante para a tarefa educativa? A resposta: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. E ele continua: até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Marcos, vou fazer uma pergunta aqui. Bom, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Ok. Mas aí ele faz uma ratificação aqui, não é retificação, é ratificando o que ele está falando. Que até os 7 anos o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Ou seja, ele está propício ainda àquele processo de educação que os pais ou os educadores que estejam à frente possibilita para eles uma educação e uma transformação espiritual. Ok. Depois disso, o que faz? Perde-se, então não tem mais nada a fazer? O que ele quis dizer, Marcos? Bom, o que o Emmanuel está nos dizendo, nos chamando a atenção, é para a importância do período infantil. Porque o espírito que reencarna, ele vai assumir uma nova personalidade, num novo corpo, numa nova família, numa nova posição social. É isso que vai acontecer. O espírito não perde nada do que ele já conquistou em relação a existências passadas e até esta atualidade. Mas tudo isso fica um tanto quanto adormecido lá no subconsciente dele, porque ele vem para esta existência para se desenvolver mais especificamente em determinadas áreas do conhecimento e do sentimento. Então, tendo que lidar com um corpo novo, que está em formação, está em desenvolvimento, ele não tem como se mostrar o espírito total que ele é, adulto, integral. É impossível para ele, porque o corpo da criança não permite. Então, ele, assumindo essa personalidade, ele tem o esquecimento do passado e ele vai começar a pensar como o novo personagem. Mas como ele está no período da infância, ele só pode pensar, responder e agir como criança. Mas por que Deus, nosso Pai e Criador, criou o período da infância? Para que esse espírito possa receber as influências da educação, da qual os pais são os grandes responsáveis. Pais e demais responsáveis, né? Às vezes são os avós, são tios, enfim. Né? Esses responsáveis precisam educá-lo. Mas educá-lo por quê? Porque nós somos espíritos inferiores, num mundo de expiações e provas. E, portanto, todos nós somos dotados ainda de defeitos, de vícios. E, então, no período infantil é a hora que você observa, sente, percebe o caráter desse espírito para poder fazer as devidas correções ou os devidos apoios àquilo que já é bom nele. É claro, Ronaldo, que isso não se encerra aos 7 anos de idade. O Emmanuel está aqui, e não é só o Emmanuel que fala isso, os espíritos, de uma forma geral, colocam esses 7, 8 anos de idade. Quer dizer, esse período é essencial, ele é básico, ele é fundamental, porque se você souber educar bem esse espírito nessa fase, você terá mais facilidade de trabalhar com ele depois. Então, esse discurso, por exemplo, que nós ouvimos muito, em Marcos, como nós viajamos por esse Brasil aí,
que quando os pais falam, ou o próprio professor, ah, não, onde foi que eu errei? Não sei onde eu errei. Isso é uma das falas. Ou então, quando chega aos 13, 14, 13 anos, 12, 13, não, isso aí não tem mais jeito, acabou. Não tem mais jeito nenhum. Então, são duas falas que podemos afirmar que houve lá atrás, em algum momento, ou em alguns momentos, alguma observação da oportunidade da educação que deixamos passar, podemos afirmar sem medo nenhum, diante do que a Mano está colocando e o que você acabou de nos informar? Bem, Ronaldo, se nós fôssemos espíritos mais elevados, superiores, a resposta seria não. Porque claro que nós não iríamos falhar na educação. Mas, como somos espíritos imperfeitos, a resposta é sim. Claro que nós, com certeza, em alguns momentos, ali, quando o nosso filho estava na infância, nós erramos. Claro, porque, infelizmente, ainda faz parte. Agora, Deus é justo. E Deus sabe dos esforços maiores ou menores que realizamos na educação dos nossos filhos. Deus sabe o esforço maior ou menor que fizemos para nos educar e aí darmos os bons exemplos. Deus sabe também de cada um dos seus filhos e, portanto, sabe o nível moral, intelectual, mas principalmente o moral, que é o mais importante, daquele espírito que reencarnou e agora está sob os nossos cuidados como nosso filho. Porque seria muito fácil, não é, Ronaldo? Nós dizemos, eu tentei fazer o que me foi possível, mas é um espírito rebelde. Aí nós começamos a classificar todo mundo de espírito rebelde. Né? Esse aí é um endividado com a lei divina. Sim. Eu faço essas colocações porque tem aquela observação também. Ah, sabe, Marcos, ele adora celular. Então é um momento que eu tenho paz dentro de casa. Eu estou falando desse celular, mas tem outras coisas. Mas é um momento que eu tenho paz. Ah, Ronaldo, quantos anos ele tem? Ah, tem 3 aninhos, mas já começa, desde já. Não poderia ser. Olha só, estou dando um exemplo, são vários exemplos. Um dos momentos que eu perdi a oportunidade de dar a ele a educação dos limites. Claro, claro. Alguns pais até esquecem santo celular. Ai, que invenção maravilhosa, né? Põe o aparelhinho na mão do filho e pronto, esquece. Mas esses momentos, essas horas diárias que o filho fica só lá na internet assistindo lá desenhos, games, essa coisa toda, já com 2, 3 aninhos de idade, são aquelas horas que você desperdiçou, que você, educador, deveria ter utilizado para estar com seu filho, brincar com ele, conversar com ele, afagá-lo, perceber as tendências de caráter dele, para começar a dar os limites, começar a estabelecer as regras e assim por diante. Então, são momentos sagrados que às vezes nós deixamos de lado e muitas vezes pelo nosso puro individualismo, pelo nosso egoísmo mesmo, porque sabe como é, né, Ronaldo? Vamos falar as claras aqui, né? Filho atrapalha. Você não consegue mais fazer as coisas que você fazia antes. Aí agora você, há quanto tempo que você não consegue ir no cinema, que não sai com os amigos, porque está em casa, né? E não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para o filho. Eu gostaria que, nós já comentamos aqui, mas já foram vários outros programas e transmissões que fizeram, mas que você lembrasse daquele caso, daquela mãe que chegou desesperada, chorando, lembra disso? Para a Lembro. mãe, que ela não tinha mais tempo, e eu gostaria que você relembrasse justamente esse tempo e as indagações que eu fui colocando para ela nas observações, por favor. O filho dela, se não me engano, estava no psicólogo, não foi isso? Foi, exatamente. Esse foi um caso muito marcante, né? Que é atendido por mim e pelo Ronaldo, mais pelo Ronaldo, porque eu, na verdade, estava ao lado acompanhando, mas foi muito interessante, porque uma senhora que se chegou a nós estávamos na época, né, na livraria espírita,
e ela adentrou, uma senhora muito elegante e tal, e aí olhou uma coisa e outra e puxou conversa, justamente com o Ronaldo, e ela começou, então, pois é, porque ela estava passando por muitas dificuldades na vida dela por causa do filho, era um garoto, se não me engano, ele estava já com 8 anos de idade, e que ele só dava por sempre deu problemas, e desde que começou a frequentar a escola, os problemas se agravaram, e aí já tinha passado pelo psicopedagogo, já tinha ido para o psicólogo, estava agora num psiquiatra, já tinha mudado 2 ou 3 vezes de escola, já estava se pensando em levá-lo para o neurologista, e ela então se queixou que havia tido uma recomendação que ela e o pai dessem mais tempo de convívio ao filho. E aí ela começou a se desculpar. Antes mesmo que o Ronaldo pudesse falar alguma coisa, ela já começou a fazer a autodesculpa. Mas o senhor sabe, porque tanto eu quanto o meu esposo, nós trabalhamos muito, inclusive aos sábados, porque isso, porque aquilo, e não sei o quê e tal, e como que eu vou dar mais tempo ao meu filho? Foi aí, com essa deixa, que o Ronaldo, então, disse: minha senhora, então vamos lá, vamos conversar aqui. Porque nós estamos conversando sobre o seu filho, certo? Um ser humano, é o seu filho, é sobre ele que estamos conversando. Nós não estamos conversando sobre o cabeleireiro, o shopping para comprar o vestido, não estamos conversando sobre os maços de cigarro, porque eu vejo que a senhora fuma, mas a senhora arruma tempo, não arruma tempo para isso? A senhora arruma tempo, não é? Para ir no cabeleireiro, passar horas no cabeleireiro, para ir no shopping, para escolher a melhor roupa por causa da sua profissão, etc, etc. A senhora não tem tempo para o seu filho? Entendeu o que nós estamos falando? Porque a senhora tem tempo para todas essas coisas, como não tem tempo para o seu filho, aquele que nasceu da senhora, que depende da senhora? E foi aí que ela desabou, não é, Ronaldo? Não, Aí porque eu fiz uma observação profunda, não sei se você lembra. Falei, bom, e tem tempo de fazer sexo, senão seu filho não estaria aí. Aí ela parou, foi que ela parou e começou a chorar, lembra? Ela começou a chorar, chorar, chorar. Pois é, essa cena, que é real, ela aconteceu, tá? O Ronaldo fez o atendimento, eu estava lá de testemunha, foi quando, né, ela se deu consciência disso. Então, é para nossa reflexão, porque muitos pais alegam essa questão da falta de tempo. Falta de tempo ou falta de prioridade? Mas só que filho é um ser humano, um espírito reencarnado. Ele reencarna com crente de que nesta encarnação ele vai receber a atenção necessária, o carinho necessário, a corrigenda necessária, o apoio necessário. Mas muitas vezes isso acaba não acontecendo. O filho se desvia, certo? Passa a ser rebelde, desobediente e não sei o quê. E aí vem a outra pergunta que você já lançou aí, Ronaldo. É, é, onde eu errei? O que foi que eu fiz? É justamente você tem que olhar para trás. Tá, mas e agora? Ele já está adolescente. Bem, mas sempre é tempo de educar. Apesar de ter deixado passar o período da infância sem a devida educação, mas ele continua sendo filho. É um adolescente e que precisa entender limites, responsabilidades, direitos e assim por diante. Então, você agora vai ter que trabalhar, mas vai ter que trabalhar dobrado. E para trabalhar isso dobrado, a primeira coisa que você vai ter que fazer é confessar ao seu filho que você falhou na infância dele, pedir desculpa para ele, começar a batalhar com ele para que ele se torne, pelo menos, um jovem melhor, porque o processo da educação é pela vida toda. E o pensar, o fazer pensar, o diálogo, fazer todos esses questionamentos dos limites, da ação e reação, das consequências, das causas e consequências, de assumir responsabilidades. Porque o que eu observo, Marcos, numa escola, por exemplo, de vários lugares que nós já andamos, inclusive hoje eu trabalho,
os olhares perdidos dos nossos jovens. Os olhares perdidos. Sem um norte, sem... Como é que eu vou dizer? Eu estou falando forte, mas a verdade é essa. Sem um horizonte e sem um norte. É só o conhecimento, esse desenvolvimento do conhecimento, mas que está perdido. Hoje, nós observamos isso. Por exemplo, eu conversando com uma das crianças lá, brincando, né? Eu estou sondando. Você vê filme? Vê filme de terror? Não, eu gosto de filme de ação, não sei o quê. Tem um filme agora, ele falou o nome, e eu não me recordo, ele tem 9 anos. Mas o filme é da bolha, é a bolha não sei de quê que faz isso, não sei o que, ela se transforma na menina e tal. Aí foi contando a história toda. Eu falei, mesmo? Que bom, vou ver esse filme, me dá um nome e tal, tal. Falei, bom, tudo bem, filmes à parte, vamos ao que interessa. 5 vezes 5. Aí não, tá difícil. Eu sei que é difícil, você acabou de falar na bolha, no filme, vamos lá. 2 vezes 5. Aí, 2 vezes 5. Não, tá é muito difícil. Eu acho melhor pararmos por aí. Vamos repensar o filme, a matemática, o português, para que nós possamos... Olha só que interessante, o conhecimento, até que ponto que esse conhecimento está sendo levado. Até que ponto a sensibilidade, o sentir que eu estou numa escola é importante. Porque essa sensibilidade está faltando. Eu vou para a escola para quê? Simplesmente para estudar? Simplesmente para me formar em alguma coisa? Aliás, nem penso nisso. Para que matemática? Para que equação do segundo grau, se lá na frente eu nem vou ver isso? Então, essa sensibilidade do sentir, por que eu vou para a escola? O questionamento em casa já começa de casa. A importância de ir para a escola, dessa educação. A escola levar essa sensibilidade da importância do ensino em si, de estar numa sala, aprendendo com o professor, e a troca um com o outro. Mas, muito mais do que isso, esse sentir a vida. Você está entendendo, Marcos? Esse sentir a importância da vida. Eu vivo a escola, mas vivo em relação à família, mas de que caminho, qual o caminho que eu estou seguindo, afinal de contas? Esse olhar perdido, eu estou seguindo porque ele fala sobre isso aqui, e é tudo sobre o que você está colocando. Então, Emmanuel é feliz que lá atrás, nessa raiz, está a base da educação, justamente no desenvolvimento que esse espírito já traz. E aí, Marcos, vem uma outra pergunta mais difícil para você, que as perguntas difíceis é só para você. A escola, as instituições como o lar em si, elas não poderiam trabalhar integradas nesse aspecto da educação, como pede a educação, ou isso é impossível? Claro que não é impossível. E deveria realmente acontecer. Hoje, ao ver essa juventude que está vivendo praticamente só o dia a dia, como você bem colocou, Ronaldo, sem horizontes, ou seja, sem ideais mais nobres, mais superiores, sem objetivos de vida, o que vier está bom, está tudo bem. Isso está acontecendo porque nós tiramos da educação o trabalho de desenvolvimento dos valores ético-morais. Nós tiramos da educação o desenvolvimento da espiritualidade, a visão sobre a alma. Não estou defendendo aqui nenhuma religião, porque as pessoas logo entram, então você já está falando de religião, que tem que ensinar religião. Não, não. Trabalhar a nossa espiritualidade. E isto é científico, porque a nossa ciência, embora materialista, já reconhece perfeitamente a existência do nosso psiquismo. Já reconhece a mente extrasensorial, ou seja, fora da matéria. Já reconhece o meta-universo. Tudo isso é ciência. Ora, por que nós, tanto na família quanto na escola, não trabalhamos a alma, o senso moral, a espiritualidade, para termos uma visão maior da vida? Eu lembro, Ronaldo, uma cena que eu vivi num domingo de manhã, bem cedo. Eu tinha um compromisso em Nova Iguaçu, que é cidade aqui do Grande Rio, e fui pegar o ônibus.
E eu peguei uma leva de jovens que estavam vindo de um baile funk. E eles estavam mais para lá do que para cá, como se diz, né? Depois daquela noitada toda, depois de toda aquela balada. Muito bem. O que vai acontecer então? Eu comecei a ouvir, embora eles estavam sonolentos, mas um assim disse assim: Ô fulano, e aí, o que você vai fazer hoje à tarde? Aí ele lá respondeu assim: Ô, hoje à tarde? Sei lá, cara. Eu não sei nem o que eu vou fazer daqui a 1 hora. Como é que eu vou saber o que eu vou fazer hoje à tarde? E eu gravei isso comigo. Eram jovens. Ele não sabe o que vai ser fazer da vida dele daqui a algumas horas. Ele não sabe nem pensar sobre isso. Isso já é muito para ele. Já é muito. Bom, essa situação tem por base a falha na educação a partir lá da infância. Então, a falha não é só da escola, é da família. E também não é só da família, é da escola. Então, família e escola precisam rever o que pensam sobre educação, o que estão trabalhando na educação, porque o futuro da humanidade depende da educação que estamos promovendo, tanto na família quanto na escola. E já que as duas são as grandes instituições humanas de educação do ser humano, o espírito reencarnado, com certeza, Ronaldo, tem que se dar as mãos, tem que trabalhar em conjunto. E aí, Marcos, eu vou levantar uma situação que nós. Não é a primeira e nem vai ser a última. Eu esperaria que fosse a última, mas não é a última. Foi o caso dos Estados Unidos, como já aconteceu em vários lugares do mundo, não só lá, como no Brasil. O garoto que, 18 anos, fez o que fez na escola. Mas que eu não me aprofundei muito, mas em alguns pontos eu consegui ter informação de que o próprio FBI já havia comunicado essa situação, do que poderia acontecer. Então, olha só, o que nós queremos dizer com isso? Tudo na vida dá sinais de algo que vem para acontecer. As coisas não acontecem do nada, não. Há sinais que vêm lá da infância dele, da adolescência, pré-adolescência até a adolescência e agora os 18 anos, uma fase um pouco madura que ele já vai. E aí? Mas a cultura é diferente. Não tem. Educação é educação em qualquer lugar. Nós estamos falando de educação do ser humano. Não é educação do americano ou educação do brasileiro ou do chinês. É educação do ser humano. Princípio básico trazido por nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele disse, mestre, sim, eu sou, trazendo a humanização, a espiritualização de todos nós. Então, não estamos aqui tocando em aspectos culturais, que é outro ponto também que a educação abraça, independente de lugares, de situações que possamos imaginar. Então, está lá, 18 anos, e como eu disse a você, por que eu estou tocando nesse assunto? Porque Emmanuel, dando continuidade aqui, ele fala lá já no finalzinho, porque nós já dissertamos sobre tudo aqui, mas ele fala assim, ó, então só o processo violento das provas júdices no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas, se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Mais uma vez, ele está tocando na parte da educação, que é o burilamento, que vem antes mesmo do nascimento. Nós já conversamos isso aqui. São consequências e consequências, ações e ações que vão somando-se até o nascimento desse ser. Ele nasce e esse processo de educação deve ser de forma contínua a todos os agentes envolvidos. Quem são esses agentes? Os pais, a família e a escola, principalmente a família. Aonde nós queremos chegar, Marco? Para outra pergunta. Porque na 110, ele fala justamente da pergunta que eu fiz e vou para outra.
Qual a melhor escola de preparação das almas encarnadas, então, na Terra? Qual é a melhor escola? O que nós podemos afirmar aqui, Marcos? Pois é. Vamos retomar aqui, Ronaldo, aquela questão, né, dos 7 anos, né? Ou seja, grande período é até os 7 anos, alguns autores colocando aí até 8 anos. Bem, mas o que vai acontecer depois, quando ele já adentra a pré-adolescência, a adolescência? O que acontece, então, com o espírito? Acontece o seguinte, o corpo foi se desenvolvendo, permitindo que ele começasse a se mostrar tal qual ele é. Se a educação lá na infância não fez a influência positiva que deveria ter feito, ele começa a se revelar pura e simplesmente como ele é. E é por isso a chamada de atenção do Emmanuel no final aqui dessa questão 109. Bom, agora ele é aquele que veio do mundo espiritual. Os pais falharam na educação dele, a escola falhou na educação dele, então agora ele se revela com todos os pendores dele, todo o caráter dele, todas as falhas dele. Agora ele é. E que se torna, com certeza, muito difícil agora o processo de educação. E aí, porque adolescente, ele já sente que pode realmente encarar você. Que agora ele pode lutar pela liberdade dele, os direitos dele. E aí é que a autoafirmação, né? A autoafirmação. Autoafirmação. E aí é que, ó, tudo bem, autoafirmação, mas vem cá, tá? Você está aqui dizendo que você tem os seus direitos. É verdade. Tem mesmo. Mas toda pessoa que tem direitos tem deveres também a cumprir, não é? Porque para qualquer direito você sempre tem um dever. Ah, mas você está dizendo ainda que você tem que ter liberdade. Concordo. Perfeitamente. Liberdade é sagrado para qualquer ser humano. Entretanto, é preciso entender que para cada liberdade você tem uma responsabilidade a assumir, porque a lei divina funciona assim. Existe uma fatalidade que é importante nós compreendermos, que é a fatalidade de assumir as consequências do que fazemos. É fatal, ninguém escapa a isso perante a lei divina, tá? Mesmo que leve tempo para você ter que encarar a situação, porque Deus é bom e justo, mas isso é fatal. Então, tudo bem, direitos e liberdades, está ótimo, junto, né? Junto com deveres e responsabilidades. Isso não pode mudar. Agora, ficaria muito mais fácil trabalhar isso se isso já tivesse sido trabalhado desde a infância. Porque agora você, na verdade, a partir da adolescência, já não é mais processo de educação, já é processo de reeducação. E aí a coisa complica. É como se diz, não é, Ronaldo? Quando virou burro velho, e aí a coisa complicou. Complica, claro que complica, né? Porque você já criou hábitos, pensamentos, uma série de coisas que, para transformar, realmente é um processo mais difícil. Então, daí essa importância da parceria com a escola, porque, olha só, a resposta de Emmanuel é formidável. Ele diz só, a melhor escola ainda é o lar, sem dúvida, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter, que é essa transformação toda básica, esse burilamento. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o Instituto da Família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar um homem. Eu gostei dessa observação de Emmanuel. Você sabe por quê? Porque ele está fazendo uma junção de fato entre família e escola. Quem olha isso aqui está dizendo, está vendo? A família que é responsável pela educação. Sim, ele não está falando outra coisa, não. Com certeza. Mas só que esses estabelecimentos de ensino, quem são os agentes?
Quem são esses que estão à frente dessas instituições? Tem família? Exatamente, Ronaldo. Nós temos que entender, Ronaldo, que essa fala do Emmanuel, você foi muito feliz. O Emmanuel não está descartando a escola, não é nada disso, não. Ele apenas está afirmando que o instituto mais importante no processo de educação da nova geração é o lar. E o lar deve trabalhar prioritariamente, palavras dele, as bases do sentimento e do caráter. Bom, então, escola não tem nada a ver com isso. Não, o Emmanuel não falou isso. Tá? Ele não afirmou que a escola não tem nada a ver com o desenvolvimento do sentimento e do caráter. A escola também tem que trabalhar isso em conjunto com a chamada instrução, com a aquisição dos conhecimentos. Agora, essa aquisição dos conhecimentos não pode ser de qualquer maneira, ou seja, o conhecer apenas pelo conhecer. Vamos pegar o exemplo que você usou aí com o garoto. Tá? 2 vezes 5. Vamos dizer que ele faz a coisa. 10. Ótimo. E para que serve a multiplicação? Onde você aplica? Sei lá. Então, é um conhecimento inútil, vazio. Ele não sabe para que se aplica isso, né? Por que se aplica isso, onde se aplica isso. A escola precisa trabalhar a realidade da vida. Ora, a realidade da vida também engloba os aspectos morais, éticos, de valores. Não tem como fugir disso. Né? Como é que você vai fugir de uma coisa dessas? Aí, então, que nós vemos a conjugação, então, da família, porque a família também vai reforçar a aquisição de conhecimentos. Os pais não podem jogar isso apenas e tão somente para a escola. Vamos dar aqui um exemplo aqui. Vamos dizer que o filho chega lá para o pai. Ô, pai, estou com dificuldade com a tabuada, o senhor pode me ajudar? Mas quem tem que lhe ajudar é a sua professora lá na escola. Coloquei você lá na escola para aprender isso. Não é para perguntar para mim. Se eu tiver que ensinar para você, por que você está na escola? Aí é um equívoco dos pais, porque os pais têm que auxiliar também esse processo. O que ele está, e é por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão. Nós temos até o estudo da cidadania, Isso. o senso afetivo, a filosofia também que podemos trabalhar, cidadania, ética e moral, está aí, ó. É fazer o cidadão, mas somente o lar pode edificar o homem. Sim, é esse aí. Então, olha como é que ele junta os dois nesse procedimento, nesse momento em que nós estamos vendo tudo que está acontecendo aí no mundo. Agora ele continua aqui, Marcos, na sua grandiosa tarefa de cristianização. Olha que beleza. Essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e o novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade. Quando eu penso que eu vejo aqui intrinsecamente ligado essa parceria família e escola. Você sabe por quê? Porque ele diz aqui, ó, na sua grandiosa tarefa de cristianização, o espiritismo. Mas quando nós falamos em espiritismo evangélico, ele está dizendo aqui justamente na espiritualização, na humanização que foi pregada pelo Cristo. Eu percebo isso, posso estar errado, mas eu vejo por esse ângulo. Até porque ele diz no sentido de iluminar a consciência da criatura e não levar espiritismo na cabeça da criatura. Iluminar a consciência, porque já está na criatura. Precisa apenas desenvolver, tirar essa semente que está ali, dar alimento, né? O sol, o conhecimento, a sensibilidade, essa formação do caráter, que a escola também faz parte, cidadã. Quando falamos em cidadã, esse aspecto do caráter, esse aspecto da moral e da ética. E ele diz mais aqui, a fim de que o lar se refaça, olha só, se refaça, e o novo ciclo do progresso espiritual se traduza entre os homens em lares cristãos para a nova era da humanidade.
Tudo isso é muito importante. O Emmanuel, ele usa essa expressão espiritismo evangélico, justamente para ressaltar que o espiritismo não é apenas ciência investigativa da realidade espiritual da vida, que o espiritismo não é apenas filosofia que discute justamente a vida a partir da criação divina, mas que o espiritismo também é religião, porque o espiritismo tem consequências de ordem moral e nós precisamos ter sentimento acima de tudo. Para quem está entrando agora no programa, estou vendo aqui, tem uma pergunta aqui da Maria Angélica. Para quem está entrando agora no programa, nós estamos conversando aqui, tendo por base o livro O Consolador, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, especificamente das questões 108 a 113. E nós já estamos aqui desdobrando o assunto na questão de número 110. Então, Ronaldo, a colocação é que nós precisamos trabalhar urgentemente o sentimento. É por isso que ele fala aqui na formação do homem, ou do ser humano, a edificação do ser humano, que é um espírito reencarnado, integral, porque todos nós possuímos os dons divinos, todos nós possuímos em germe para desenvolver tanto a intelectualidade, né, todo o aspecto cognitivo, quanto também o sentimento. E nós não podemos deixar isso de lado, porque se deixarmos isso de lado, o Espiritismo não vai cumprir a sua missão. Mas qual é a missão do Espiritismo? Está lá em O Livro dos Espíritos. Realizar a transformação moral da humanidade. Você não vai fazer isso apenas adquirindo conhecimento sobre reencarnação, sobre vida depois da morte. Tudo isso é importante. Mas se não mexe com você, se não lhe torna uma pessoa de bem, se movimentando no amor e na caridade, não vai adiantar. Aí nós vamos chegar no mundo espiritual, né, Ronaldo? Depois, quando desencarnarmos, vamos chegar lá. Antes de mais nada, para não haver confusão, apresentei o programa Espiritismo e Educação durante não sei quantos anos na Web Rádio Estação da Luz. Aí o instrutor que estiver lá disse, perfeitamente, parabéns. Vocês dois têm muito mérito por tudo que vocês ensinaram, sem dúvida alguma. Agora, vamos ver algumas coisas mais particulares na ficha aqui de cada um. Aí é que vai pegar. Esses particulares da nossa ficha reencarnatória é que é o problema. Porque é como as histórias do Humberto de Campos através do Chico Xavier. Lá no final você chega, não mostra mais nada, não fala mais nada, eu reconheço. Ensinava aos outros, mas eu não fazia. Pois é. Hã? Eu não estou te cortando, não, porque isso aí, se nós voltarmos lá atrás em Pestalozzi, que preconizou toda a sua prática, diante de tudo que nós estamos falando aqui, a prática educativa, desse lado, ter a escola como um lar também de almas, como educandário de almas. Nós temos aí Montessori, temos o próprio Vygotsky, temos aí o próprio Piaget, todos eles fizeram experiências ligadas a eles mesmos, a própria família. Então, se nós pararmos para observar Jesus, o próprio Cristo, e quantos outros precursores tiveram aí, falando justamente desse aspecto, trazer a criança, por exemplo, que falava para a criança ficar o dia todo na escola, porque o lar é o segundo lar, não é o lar primeiro, mas é segmento do lar, como nós colocamos. Até porque, de qual profissionais ou de que esse profissional, de fato, ele precisa? Do quê? O que, Marcos, esse profissional da educação precisa? Porque aí vai entrar na 111. Eu não quero entrar agora, porque o tempo é curto, mas já darmos uma visão. Do que esse profissional... Profissionais, perdão, são, né?
Porque nós estamos falando de porteiro até o diretor, não é só o professor, o educador que está ali. E aí, Marcos, de que profissional nós estamos falando? A primeira coisa que o profissional da educação precisa é se conscientizar que ele é um ser humano. E se ele é um ser humano e se conscientizando que os alunos também são seres humanos, então a primeira coisa é se humanizar. Isso é primordial. Ele não está trabalhando com números, não está trabalhando com objetos, com coisas. Ele não tem uma série de inteligências artificiais na frente dele. Não, ele tem seres humanos em desenvolvimento, e ele precisa entender isso. Bom, segundo, que é ligado a essa questão de se humanizar, ele precisa ter sentimento. Porque com sentimento, aí ele consegue entender os alunos, aí ele consegue percebê-los realmente, ouvi-los. E, ligado ao sentimento, precisa ter sensibilidade. Porque a cada dia o aluno está numa situação diferente, porque depois que ele sai da escola, você não sabe o que acontece com ele, as coisas pelas quais ele passou, até ele chegar no dia seguinte na escola e estar com você de novo. Ele é um ser humano, ele tem emoções, ele tem sentimentos. Então, é preciso ouvi-lo, é preciso senti-lo. Então, precisa ter então, sentimento, precisa ter sensibilidade, precisa ter a humanização, mas, acima de tudo, e aí voltando à pestalose que você citou, precisa ter amor. E alguém vai dizer assim, eu já li sobre Pestalozzi, e Pestalozzi tinha a ideia absurda que os professores deviam substituir os pais. Bom, vamos colocar aqui uma vírgula, porque você não leu direito. Né? Isso está equivocado. O que Pestalozzi dizia é que a escola precisava ser como uma família e que a escola deveria ser o segundo lar das crianças e dos jovens. E que os professores, e aqui estamos estendendo para todos os profissionais que trabalham na escola, deveriam ser como segundos pais ou segundas mães. Então, ele nunca disse, né, que os profissionais da educação deveriam substituir os pais na família, como também nunca afirmou que a escola deveria substituir a família. Pelo contrário, ele colocava a família como base para o que a escola deveria ser e fazer. Então, são coisas completamente diferentes. Ronaldo, que maravilha se nós entrássemos em qualquer escola hoje e sentíssemos a escola pulsando como uma família. Por que nós falamos isso? Quantas crianças, quantos jovens vêm de casa carente de afeto? Muito, a sua grande maioria. A maior problemática, podemos dizer, que é justamente essa falta do diálogo em casa, até mesmo quando os pais se separam, fica um vazio para esse jovem, e a escola entra aí como um intermediário. A Maria Angélica fazendo a observação. Você já colocou, né? Mas só coloca O Consolador de Emmanuel, Chico Xavier, questões 108 a 113. Perfeito. Wilson, tem 81 anos. Mas então, Marcos, então a escola não acaba abraçando a causa dessa criança ou simplesmente renega? Não. Ela chama a família. Olha, está havendo algum... isso aí não é inclusão? Não, a inclusão é o quê? Não é trabalhar esse aspecto. Claro que a problemática vem da família também, mas a escola está ali para tentar amenizar o menos possível as crises emocionais que esse jovem traz, ou que essa jovem traz. Mínimo possível. Mas a preocupação com os conteúdos é muito grande. Acaba tomando a frente de todo esse aspecto.
E aí é que entra, mais uma vez, a importância. O que é mais importante? O conteúdo? Olha só, o Marco já falou aqui em várias nossas transmissões e vou repetir. Claro que é importante esse desenvolvimento do conhecimento, mas se o sentimento, o afeto está com deficiência, precisamos equilibrar esse sentimento e aí sim trazer esse conhecimento no seu desenvolvimento. Porque se aqui está totalmente deficitário, não vai haver esse equilíbrio enquanto não houver profissionais que se debruçam pela vida e pelo ser humano como um todo, como o Marcos falou, o ser integral. Não tem como nós fugirmos disso. Então, a escola é sim o segundo lar, o terceiro lar, ou segmento do lar, não substituindo as responsabilidades dos pais, dos educadores, que fazem parte dessa primícia primeira da educação desse ser que vem da família. É isso aí, Ronaldo. A escola não tem o papel de substituir a família, de substituir o lar. Isso não é papel da escola. Mas a escola pode e deve dar suporte à família. Detectou a crise emocional na criança, no adolescente, no jovem, enfim, a primeira providência é justamente tentar trabalhar junto com a família, né, que é a inclusão, ou seja, vamos chamar aqui os responsáveis, vamos tentar conversar, vamos tentar entender o histórico social, familiar desse aluno e o que a escola pode dar de suporte. Essa é a primeira coisa. Infelizmente, Ronaldo, o que nós temos visto é que a escola anda de imediato já levando a problemática para o conselho tutelar, já aconselhando para mandar o aluno lá para o psicólogo, ou que talvez até o psiquiatra, que possivelmente ele deve estar com algum transtorno, a famosa sopinha de letrinhas, né? Porque é TDAH, porque TD não sei o quê, porque não sei o que lá. Calma, a escola é um instituto de educação. Ah, mas nós estamos sucateados, nós temos uma burocracia imensa que nos sufoca. Sim, sim, porque essa é uma realidade aqui no Brasil. Mesmo assim, você é um educador. E como educador, você não pode simplesmente transferir todas essas questões para outras instâncias fora da escola. Não pode fazer isso. Então, a escola precisa fazer de tudo para se integrar com a família, apoiar a família, para que a família também se integre e apoie a escola. Aí nós teremos duas grandes instituições trabalhando por esses espíritos reencarnados. E aí, com certeza, as coisas tenderão a melhorar. E se for o caso da necessidade de um psicólogo, né, que é externo à escola, se for o caso da necessidade de um tratamento médico, psiquiátrico, por exemplo, num transtorno maior, a escola, tanto quanto a família, precisa fazer um acompanhamento. Precisa saber o que está acontecendo, como está e o que ela pode fazer auxiliando nesse tratamento, em tudo isso que está sendo realizado exteriormente a ela, a escola. Ou seja, tudo precisa se integrar, tudo precisa se conjugar, não é, Ronaldo? Nós estamos tratando de vidas. Parece que em algum momento, eu não posso afirmar, nem saber, nem quero pensar nisso agora, mas em algum momento, durante todo esse processo ensino-aprendizado, que já vem da família e escola, nós esquecemos que estamos lidando com um ser humano. Não sei, Marco, posso estar errado na minha observação. Mas em algum momento parece que a gente esquece que estamos lidando com vida, um ser que pensa, que age, e isso vem despertar quando algo acontece de grave, como o caso dos Estados Unidos, como o caso do Brasil, e tantos outros casos. E aí a gente se toca. Aonde
que eu errei? De onde começou? Mas se fizer uma análise que faz-se a diagnose, vamos perceber que ambas, em algum momento, não vou dizer falharam ou erraram, nada disso, mas podem ter deixado escapar a oportunidade. Epa, é aqui, ó, foi aqui que eu tinha que fazer um trabalho maior por se tratar de um ser humano. Porque o que eu hoje deixo escapar é a bola de neve que vai crescendo e, no momento exato, eclode como o ápice numa fagulha qualquer que traz à tona o que estava lá atrás, guardado, escondido no subconsciente daquele ser. Pode ser o bullying, pode ser um problema na família, pode ser um problema da sexualidade, que, aliás, é a próxima pergunta, 111, pela qual nós vamos nos debruçar, Marcos, pelo terceiro segmento desse estudo do O Consolador de Emmanuel, que é justa a fundação de institutos para a educação sexual, porque também aí deriva problemáticas na instituição escolar, educacional, que provém da família também, essa grande discussão de institutos para a educação sexual. Ronaldo, você estava falando, eu estava aqui lembrando, que ontem, domingo, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra online a convite do Centro Espírita Fé e Caridade de Juiz de Fora, Minas Gerais, com o tema A Educação da Criança e o Futuro da Humanidade. A palestra está disponível no YouTube, tanto do Fé e Caridade, quanto também no canal Orientação Espírita, para quem quiser assistir. E eu estava lembrando, à luz do Espiritismo, que quando falamos desse futuro da humanidade, nós estamos envolvendo a reencarnação, porque as novas gerações vão assumindo os postos de trabalho, de comando, porque é natural, porque nós aqui vamos envelhecendo e vai chegar a nossa hora de fazer um retorno ao mundo espiritual. Mas retornados ao mundo espiritual, nós vamos receber a informação, depois de um tempo, que é individual para cada um, da necessidade da reencarnação. Como nos lembrou Jesus, é preciso nascer de novo. Muito bem, reencarnar é importante para dar continuidade ao nosso progresso e também reparar o que ainda está em aberto em relação a existências passadas. Bem, quem vai nos receber nesse futuro? Não é? E nós temos que pensar seriamente nisso. Porque se nós estamos deixando a educação moral de lado, o desenvolvimento do senso moral, né, os ideais mais nobres e elevados de vida com as novas gerações, então, se estamos deixando isso de lado, bem, os atuais netos vão crescer, vão se transformar em adultos. Ok, vão casar, vão ter filhos, que serão os nossos bisnetos. Provavelmente serão eles que vão nos receber. Certo? Isso aqui é apenas uma questão de raciocínio lógico. Muito bem. Então, deixa eu ver. Como é que eu deixei o meu filho? Como é que eu deixei o meu filho aqui na Terra quando eu desencarnei? Deixei ele assim, meio materialista, meio egoísta. Ele não quis saber do espiritismo, nada desse e tal. Bem, como é que ele deve ter educado o meu neto? Bom, eu acompanhei isso até um ponto, né, até a minha hora de desencarnar. E ele educou o neto do jeito dele lá, com os valores dele também, não ligou o meu neto a nenhuma religião, apesar dos meus esforços. O neto já tinha lá umas tendências que deviam ter sido corrigidas e eu via que ele não corrigia. Bem, meu neto agora assumiu. E agora tem os filhos, é o meu bisneto que vai ser meu pai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que não vou ter a família que eu gostaria de ter. É o que tudo está indicando. Aí eu vou conversar com Deus. Ronaldo, me permita conversar agora com Deus. Senhor, dá para me colocar em outra família? Aí Deus vai dizer, não, em absoluto. Porque são os elos reencarnatórios entre vocês. Sim, mas olha como é que está o meu bisneto que agora vai ser meu pai.
Ah, mas agora você vai assumir as consequências daquilo que você devia ter feito, mas não fez direito. Como você não fez direito, foi um depois do outro nessa situação. Agora você vai, sabe qual vai ser a sua missão? Não, qual vai ser a minha missão? Eu vou acabar com a bomba atômica no mundo? Não, não, nada disso. A sua missão é reeducar ou educar o seu pai. É isso que você vai fazer. Tá? E depois você também vai ter filho, e seu filho vai ser aquele que foi. Tá? Porque agora você tem que cumprir essa missão, de uma vez por todas. Tem que educar. E lembrando aqui, que nós estamos chegando no final do programa, lembrando que essa educação à luz do Espiritismo é a educação moral, a que forma o caráter, corrige as más tendências e cria os bons hábitos. Nós somos os mesmos ontem, renascendo hoje para repararmos hoje na reconstrução do amanhã. É isso aí. Muita paz, que Jesus os abençoe. Estaremos de volta com o tema aí agora sobre essa parte aí da educação sexual, dando seguimento aqui ao Consolador de Emmanuel na perguntas e respostas. Muita paz, gratidão a todos. Marcos Tavares, gratidão. Agradecemos a você que nos acompanhou até este momento, que toda segunda-feira à noite está acompanhando aqui o Espiritismo Educação. E se não é possível, não se preocupe, porque o programa, né, o vídeo, fica disponível no canal do YouTube da Web Rádio Estação da Luz. Então, coloca lá, abre o YouTube e coloca lá na busca, Estação da Luz Tavares. Tavares é o nosso querido companheiro, amiguíssimo, que está por trás aqui desta Web Rádio. Mas esperamos você, então, no nosso próximo encontro e desejando as bênçãos do nosso Mestre Jesus sobre todos nós. Paz em seu coração e até o nosso próximo encontro.